pessoal, então como eu propus, agora a gente vai nesse vídeo corrigir os dois exercícios, tá bom? Então começando pelo primeiro aqui, em que um animal tem um proprietário, certo? Então a ideia aqui é criar um relacionamento entre as duas classes e eu vou assumir aqui o seguinte. Que o animal e o proprietário podem existir de forma independente. Eu não preciso ter o animal para criar o proprietário, tá? Então, dessa forma, eu vou fazer aqui, ó, vamos lá para o VS Code. Eu já deixei pré-montado aqui. Então, eu tenho o proprietário, né, o nosso owner, com o nome e o telefone dele. E tem um animal com os atributos dele. Preciso só fazer agora o relacionamento entre as classes. Então, como foi proposto, a ideia é que o animal tenha um proprietário. Então, nós vamos criar aqui, ó, um atributo do tipo owner, ok? E aí eu preciso decidir como é que eu quero que isso seja passado aqui para a classe animal. Não faz sentido para mim criar, por exemplo, no construtor. Então nós vamos criar aqui, para ganhar um pouquinho de tempo, eu já vou pedir aqui para o VS Code gerar para mim o construtor com todas as informações, recebendo o owner, inclusive, como parâmetro. Então fica dessa forma aqui, ó. Eu tenho o construtor da classe, recebe os atributos e o proprietário. Então isso aqui vai vir pronto para mim. O ideal é que a gente validasse aqui para evitar aquele problema que eu comentei, né, eventualmente desse owner não ter sido gerado. Eu poderia fazer algo como isso daqui, por exemplo. Ó. Se o owner for diferente de nulo, eu posso então criar aqui, ó, ou seja, eu recebi a informação corretamente. Caso contrário, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso criar um novo owner. E aí, nesse caso, eu criaria ele, por exemplo, sem nenhuma informação, porque a informação não foi enviada. Tá? Lá no nosso proprietário, então eu teria aqui um construtor. Vou de novo pedir aqui para o VS Code criar para mim os construtores. E aí, se eu pedir para ele criar aqui, inicializando as duas informações do proprietário, né, qual é o problema? Quando eu voltar aqui para o animal, esse construtor deixa de existir. A gente comentou isso lá quando a gente estudou construtores. Né? Quando eu não defino o construtor, por padrão ele cria o construtor sem parâmetros, né? O construtor default. Uma vez que eu tenha determinado qual é o construtor, ou que ele tem parâmetros, aí o outro não é mais gerado de forma automática. Se eu precisar dele, aí eu teria que criar aqui mais um construtor sem parâmetros nesse caso, ok? Daí dessa forma, ele já não dá mais problema aqui, ok? Vou criar aqui também um método. Eu vou usar um atalho aqui só para ganhar um pouquinho de tempo. Esse método eu vou chamá-lo de info, ou seja, eu não tenho essa anotação aqui, um método que ao chamá-lo ele me retorna uma string contendo a palavra owner e os dados de nome e telefone deste owner, ok? Aqui está vindo tudo da mesma maneira, né, de forma automática como os nomes internos. Se eu quiser, eu posso trocar aqui para ficar proprietário. E aí eu nem precisaria talvez do nome aqui, né? E aqui telefone, tá? Para ficar mais apresentável ali para o nosso usuário. Beleza. Então, se eu tenho um método que me retorna os dados a partir deste método, eu posso utilizá-lo aqui também. Da mesma forma, eu vou usar um atalho aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Vou chamar esse método de info, da mesma maneira. E aqui eu vou ter, então, animal. Vou só colocar aqui nome, a raça,
o ano de nascimento, e o proprietário, eu não preciso dessas informações aqui, ó, sendo mostradas dessa forma. Por quê? Porque o meu método já retorna aqui a palavra proprietário, senão ia ficar duplicado essa informação aqui. Eu simplesmente vou deixar sem essa informação, tá? Porque você vai ver que ela já vai vir daqui. Inclusive, como tem essas chaves aqui, ó, vai ficar duas vezes chaves aqui. Bom, mas enfim, isso são detalhes. Tudo bem. O mais importante agora é como é que a gente, uma vez tendo feita a associação, como é que a gente vai utilizar esse cara aqui. Então, eu vou primeiro criar um proprietário igual a new. Nesse caso, eu vou passar os nomes aqui. Então, sei lá, a Ana. E aqui eu vou preencher o telefone dela. Claro, só um exemplo. E aqui vamos criar um animal. E vamos passar então aqui como parâmetro o nome do animal. É o Rex. Da raça Lulu. Ele nasceu no ano de 2020 e o proprietário é o proprietário, ou seja, esse foi o nome que eu dei para a minha variável, tá certo? Da minha referência para o objeto proprietário, e estou passando ele aqui como parâmetro. E eu posso apresentar na tela, por exemplo, aqui os dados do meu animal, .info. Lembra que o info retorna para a gente uma string, que são os dados desse animal que nós criamos, certo? Então, dessa forma aqui, se eu mandar executar, nós devemos ver aqui na tela, então, o nome do animal, a raça, o ano de nascimento, e aqui faltou, na verdade, eu cometi um erro aqui nos meus atalhos. Aqui, quando eu for mostrar o animal, é owner.info. Não é preciso chamar o método que retorna as informações do animal. Então, vamos rodar aqui de novo. Agora sim, aparece lá o proprietário, a Ana, e esse é o telefone da Ana. Deixa eu colocar um espaço entre essas duas informações para não ficar tudo emendado ali na saída. E agora sim, né? Está lá as informações do animal e do proprietário. Se por acaso eu deixar de passar aqui como parâmetro o proprietário, aí ele vai mostrar uma exceção, porque eu estou acionando um owner que é nulo, né? O que aconteceu aqui? Ó? Na instância, esse foi o problema que eu tinha mencionado para vocês no vídeo anterior, né? Estou tentando acionar um cara que é nulo aqui. O que acontece? Quando eu crio o animal, lá no nosso construtor, eu não passei o owner. Ele está dizendo aqui, ó, se o owner for diferente de nulo, eu vou atribuir um novo owner para cá. Só que qual é o problema, pessoal? Esse owner aqui não é o meu atributo. Uma vez que eles têm os mesmos nomes, eu estou atribuindo um novo para essa referência aqui. O que na realidade a gente queria fazer aqui é o this.owner, ou seja, a minha referência que faz parte do animal é que precisa receber um novo owner. Então vamos rodar de novo aqui agora. Aí sim, ó, eu não tenho problema, mas eu tenho uma coisa feia aqui, né? Um nulo aparecendo aqui, um nulo aparecendo aqui. Como é que a gente poderia resolver isso? Talvez colocando algo assim, ó, não informado e um não cadastrado, por exemplo. Aí fica mais interessante, ó. Quem é o proprietário? Não foi informado. Qual o telefone? Não cadastrado. Ou o contrário, né? E depende como é que você gostaria que isso aparecesse quando eu instanciasse aqui, tá? Ou uma outra maneira, obviamente, seria na hora de exibir aqui, se eu não tenho os dados instanciados, aí eu coloco uma outra informação
aqui para aparecer, tá bom? Mas essa é a ideia básica aqui. Deixa eu só devolver aqui o proprietário direitinho. Essa é só uma forma de a gente fazer o relacionamento entre animal e proprietário. A grande questão é isso daqui, ó. A gente colocar um atributo, uma referência para um objeto, que neste caso em particular está sendo instanciado fora da classe animal. Então ele existe, é possível dele ser criado independente da criação do animal. Tudo bem? Show de bola. Esse aqui é o exercício 1. No exercício 2 que foi proposto, qual que era a questão? Vamos lá. É professor e disciplina, e aqui o cenário é que o professor pode estar associado a mais do que uma disciplina. Essa era a questão aqui. Então vamos lá. No cenário 2, a gente tem o professor com o nome e a qualificação dele, e a disciplina com o título e a carga horária dessa disciplina. Beleza? Como é que eu faço? Então, como é que eu faço aqui a associação, né? É o professor que vai conter várias disciplinas. Então, aqui nós podemos, por exemplo, declarar aqui private subject, e aí nós vamos colocar essa indicação de que ele é um vetor, né, nesse caso, subjects no plural, porque podem ser várias disciplinas. Na criação do professor, nós podemos ter aqui como parâmetro, vou pedir para o VS Code gerar para mim para eu ganhar tempo, eu vou criar aqui um construtor com a nome e a qualificação, não vou colocar aqui a princípio o parâmetro as minhas disciplinas, certo? Porque quando eu instancio o professor, eu preciso criar esse cara aqui, mas eu não preciso passar já de cara quais são as disciplinas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Subjects igual a new, e aí eu preciso dizer aqui qual é a quantidade de disciplinas desse professor. Lembra quando a gente fala ali de vetores, né? Nós somos obrigados a estipular um tamanho. Isso pode ser resolvido quando a gente chegar no assunto de coleções, aí isso vai ficar dinâmico, mas por hora eu preciso determinar um valor aqui. Como é que eu posso fazer isso? Uma das formas seria passar como parâmetro na criação do professor a quantidade de disciplinas que aquele professor leciona. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ó, int amount, né? a quantidade de disciplinas, amount subject, alguma coisa assim. Isso pode gerar alguns problemas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ou a gente pode adotar uma outra estratégia, que é definir um número máximo e trabalho dentro daquele valor máximo. Também posso ter problemas se em algum momento eu quiser uma quantidade maior e a minha classe não permite isso. Todas essas questões serão resolvidas quando a gente chegar lá no assunto de coleções, tá bom? Então, por hora, eu vou adotar a estratégia mais simples aqui, que seria o seguinte. Eu vou definir a quantidade máxima e vou conviver com o problema de ter uma superestimativa aqui, ou seja, eu posso ter uma quantidade muito maior do que eu preciso. Então, sei lá, vamos colocar aqui 5. Então, eu estou dizendo que nenhum professor pode dar mais do que 5 disciplinas, tá bom? Em geral, isso pode ser uma superestimativa, mas eu vou deixar assim para esse exemplo aqui. Beleza, depois que eu criei o professor, eu preciso adicionar as disciplinas aqui. Então, eu vou colocar aqui, adicionar subjects, tá? Opa. E vou passar como parâmetro aqui as informações que eu preciso para criar uma disciplina. Vamos olhar aqui, ó, eu tenho o título e a carga horária daquela disciplina, né? Então, eu vou definir. Aí eu tenho duas opções na realidade. Se eu assumir que a disciplina pode ser criada independente do professor, que faz sentido,
aqui eu poderia simplesmente receber a disciplina como parâmetro para não ter que ficar criando ela aqui dentro, né? E aí, nesse caso, como é que eu coloco essa disciplina dentro aqui da minha coleção, aquele meu conjunto de disciplinas? Eu precisaria saber quantas são as disciplinas que esse professor já possui. Então, para resolver essa questão, eu vou adicionar aqui uma outra informação, que é a quantidade de disciplinas que esse professor tem atualmente. Então, quando eu criar aqui o meu conjunto de disciplinas, eu vou inicializar esse cara com 0. Não precisaria, porque já expliquei, todo número inteiro, todo atributo do tipo primitivo numérico é inicializado com 0. Mas só para deixar explícito aqui o que está acontecendo. E aí aqui a ideia é, eu recebo esse subject como parâmetro e vou adicioná-lo aqui dentro do meu vetor. Qual que é a questão aqui? Eu preciso saber se o meu vetor tem, por exemplo, 5 objetos, né? Qual é a posição que eu vou adicionar. E aí para isso que serve esse carinha aqui, ó. Então, a gente vai fazer basicamente o seguinte. Subjects na posição amount subjects recebe essa disciplina aqui. E aí, ao fazer isso, eu vou somar eu poderia colocar tudo já dentro ali da mesma instrução, mas eu vou deixar separado para deixar mais claro aqui para vocês. Então, eu adiciono uma disciplina e somo 1. Adiciono a disciplina e somo 1. Sempre posso fazer isso aqui? Não, eu posso fazer isso aqui desde que eu não tenha extrapolado a quantidade máxima. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma verificação para dizer o seguinte: se a quantidade de disciplinas que eu já coloquei para esse professor for o máximo que ele comporta, então eu não vou fazer essa adição. Eu vou colocar a princípio esse método aqui como void. O ideal seria outros tipos de tratamento, tá bem, pessoal? Então aqui eu estou discutindo apenas a questão de relacionamentos entre classes. Essa não depois a gente vai ver a melhor abordagem para resolver, mas não é o assunto aqui. Então, eu vou simplesmente falar, eu não posso adicionar caso eu já tenha a quantidade máxima aqui de disciplinas. E por último, eu gostaria de ter aqui um método que retorna para mim todas as disciplinas que esse professor tem, tá? Muito bem. Então, como eu posso fazer isso? Uma das maneiras que a gente tem de fazer é definir aqui uma variável de saída e vou fazer um laço passando por todas as disciplinas, e para cada uma das disciplinas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai somar o nome daquela disciplina. Então, eu estou percorrendo o meu vetor, a gente já falou algumas vezes sobre isso nas listas passadas, né? E vou pegar aqui o nome daquela disciplina. Eu ainda não tenho um método aqui, então vamos criar aqui um método que retorna para mim o título da disciplina. Vou pegar só o título da disciplina aqui a princípio, tá? Então aqui get o título e um espaçozinho aqui no final, de forma bem simples, tá? Returne essa disciplina aí que contém essa lista de nomes de disciplinas. Ok, então feito isso, aqui faltou um detalhe, na realidade, essa informação que eu estou pedindo aqui, eu coloquei dentro do professor, né? E se eu quiser ver todas as informações do professor, eu precisaria adicionar aqui o que? O nome do professor. Se eu quiser mais alguma coisa, como por exemplo o título dele, alguma coisa assim, eu posso colocar aqui também. E aí, sim, eu vou ter aqui o nome do professor e as disciplinas que ele leciona. Lá no main, então, só para a gente fazer aqui um teste, vamos criar algumas disciplinas. Colocar aqui uma disciplina de
Por exemplo, faltou mais um detalhe, o construtor para poder criar a disciplina. Então vamos pedir aqui para o VS Code ajudar a gente a fazer os construtores com as informações das disciplinas. E agora sim, new subject, em que eu vou passar aqui, por exemplo, matemática, uma carga horária de, sei lá, 80 horas, e uma outra disciplina, que é a disciplina de cálculo, com uma carga horária de 60 horas. A gente não está usando na realidade essa informação por enquanto. E aí vamos criar o professor agora, né? O professor igual a new professor. Então, professor Marcos. E aí eu vou passar aqui como parâmetro o título dele. Ele é doutor, né? E vamos adicionar as disciplinas para ele. Então, teacher, ponto. Adicionar as disciplinas. Vamos adicionar primeiro aqui a disciplina 1, depois a disciplina 2, e por fim a gente vai pedir para exibir as informações desse professor. Tá? Então a gente associou, para esse caso, 2 disciplinas para um professor. Opa, o que eu errei aqui? Get título. Peraí, papá, porque ele é nulo. Eu errei uma coisa aqui. Quando eu fiz o meu laço, eu pedi para ele percorrer todo o meu vetor. Eu não posso, porque eu tenho um vetor de tamanho 5, porém só 2 estão preenchidas. Então eu tenho que usar aqui, ó, quantidade de disciplinas e não o tamanho total do vetor, né? Muito bem. Agora sim, então temos lá o Marcos, que leciona as disciplinas de matemática e cálculo. Tá bem? Pessoal, um exemplo bem simples, só para a gente entender essa questão das associações de classes, beleza? À medida que a gente for avançando aí, a gente vai vendo exemplos mais interessantes e com mais recursos. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre herança, beleza? Até lá, um grande abraço, até a próxima.